Vamos dar continuidade então à nossa série de estudos no panorama do Novo Testamento, meditando nas cartas do apóstolo Paulo. Até aqui já vimos Romanos e as duas cartas aos Coríntios. E hoje vamos pensar um pouquinho a respeito da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E fica aqui já até uma dica, né? Aproveitar que nós estamos fazendo essa série de panorama de cada um dos livros. E quando você for ler um dos livros da Escritura, do Novo Testamento que a gente já passou, acho que vale a pena ir lá para a aula, reler ou rever aquela aula antes de começar a leitura do próprio texto, né? Que isso já vai te posicionar, já vai te dar um contexto legal a respeito daquilo que vai ser tratado, e aí fica mais fácil até de, talvez, tirar algumas dúvidas que vão surgindo ao longo do caminho quando fica mais fresco o momento, o autor, os destinatários, qual é o contexto geral, quais são os objetivos gerais daquele escrito. Então, pensar no panorama não é só para ter mais informação, né? Mas é um guia que vai nos ajudar a enxergarmos como aqueles primeiros receptores dos escritos bíblicos também receberam, né? Lembrar que a gente está distante no tempo, no espaço, na linguagem, na cultura, e às vezes a gente olha uma coisa, olha um texto com os olhos de 2025 dentro de uma cultura brasileira, né? E pode tentar fazer algum tipo de aplicação que não é aquela que seria mais natural dentro do contexto dos primeiros receptores. Então, conhecer esse mundo vai tornando a nossa leitura mais assertiva, né? E a Bíblia, ela tem esse poder de se renovar diante dos nossos próprios olhos, né? Não é que a Bíblia vai ficando diferente, é que os nossos olhos vão ficando diferentes. À medida em que nós vamos conhecendo a Escritura, nós vamos aprendendo a enxergar melhor. Nós vamos ganhando um escopo de vocabulário, de conhecimento, que vai nos dando mais perícia a olharmos os mesmos textos. É como montar um quebra-cabeça. A gente pega a caixa do quebra-cabeça, tira as peças, não sei quem já montou o quebra-cabeça aí, né? Diz que a melhor estratégia é você pegar e separar as peças por cor, né? Põe todas as vermelhas aqui, as verdes e tal, antes de começar a montar. Então você faz aquela visão geral para saber o que é que você tem nas mãos. E a partir de saber o que é que você tem nas mãos bem dividido, aí você começa a colocar peça por peça, né? E com a Bíblia não é diferente. Às vezes a primeira leitura que a gente faz de um texto bíblico ou de um livro inteiro, a gente só está ganhando vocabulário. A gente nem entende muito bem o que está lendo, né? Mas essa primeira leitura ela é muito importante para nós termos uma visão do todo, para depois conseguirmos entender cada uma das particularidades, cada uma das partes. Estudos como esse, de panorama, de um livro específico, ajudam muito a gente já ter a tampa da caixa do quebra-cabeça, sabe? A gente já olha mais ou menos o que a gente sabe, o que tem que esperar dentro daquele texto, e isso vai nos favorecendo nesse processo de leitura, tá? Então hoje nós vamos pensar sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Muito provavelmente essa é a primeira carta do Novo Testamento. Há um certo debate entre essa carta dos Gálatas ou a carta aos Tessalonicenses, mas durante boa parte da cristandade, ou do tempo da cristandade, era meio que uma unanimidade dizer que a carta aos Gálatas foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, uma carta escrita antes dos evangelhos terem sido escritos, antes de todos os outros textos do apóstolo Paulo terem sido escritos. E talvez por isso também a gente veja alguns traços de amadurecimento da própria escrita do apóstolo Paulo, né? A carta aos Gálatas é uma carta muito dura, uma carta muito seca. É uma carta que até destoa das suas outras cartas, do próprio estilo do apóstolo Paulo. Como nós temos visto ao longo dos nossos estudos, as cartas do mundo antigo, elas tinham meio que um formato, né, de apresentação de quem é o autor, quem são os seus destinatários, uma palavra de bênção, e aí o conteúdo e, por fim, a sua conclusão. É básico. Nas cartas do apóstolo Paulo, o que a gente vê algo muito presente é logo depois dele se apresentar e apresentar qual é o seu destinatário, Paulo faz uma palavra de agradecimento e uma oração. Pode ver todas as outras cartas, até a carta aos Coríntios. Tem uma palavra de gratidão a Deus, uma oração por aqueles irmãos. Gálatas é a única carta que Paulo já vai direto ao assunto. Ele diz quem ele é, para quem ele está escrevendo, e diz, muito me admira que vocês estão abandonando a fé, né? Então é uma carta realmente muito dura do apóstolo Paulo, é uma carta em que ele usa palavras duras, mais ainda do que as palavras que ele endereça aos coríntios, e nós vimos nos nossos dois últimos encontros que a igreja de Corinto tinha muitos desvios morais. Paulo é enérgico com a igreja, mas ainda assim ele não é tão enérgico como ele é aqui com os Gálatas.
É a única vez em todos os escritos do apóstolo Paulo que ele chama os seus ouvintes de insensatos. Uma tradução bonitinha, né? O que hoje a gente podia dizer que Paulo chama eles de idiotas, né? Seria mais ou menos isso. Seus idiotas, como é que vocês fazem um negócio desse? Paulo está sendo muito bravo nessa sua carta. Ele usa essa expressão insensatos em outros momentos, mas nunca direcionado como um adjetivo, um pronome com quem ele está falando. Ele fala de pensamentos que são insensatos, ele fala de grupos de pessoas que são insensatos. Mas aqui, na carta que ele escreve aos Gálatas, ele chama os próprios Gálatas. Ele diz, eu estou escrevendo para vocês, ó Gálatas insensatos, ou seus estúpidos Gálatas. Seria mais ou menos isso nos dias de hoje. Então, Paulo está, de fato, escrevendo de uma maneira muito dura. Alguns vão dizer que possivelmente isso também seja pelo fato de ser o início do ministério de escrita do apóstolo Paulo. E com o tempo ele vai ganhando mais traquejo, né? Ele vai ganhando mais molejo, vai ficando um pouco mais compassivo com os seus discípulos. Não é à toa que a gente está falando aqui de um período muito próximo à primeira viagem do apóstolo Paulo. Viagem essa em que ele tem um desentendimento com João Marcos, lembram disso? E aí, na sua segunda viagem, quando Barnabé quer levar João Marcos de novo na viagem, ele diz que não, e ele fica bravo, e eles têm um grande desentendimento, diz o texto de Atos, que eles brigam mesmo, quebram o pau. Era o início do ministério. Posteriormente, Paulo chama Marcos, fala, não, traz Marcos porque ele me é útil ao ministério. Então, já no final da carreira de Paulo, né, ele já estava mais compassivo, mais bondoso, e ele trata o próprio João Marcos de uma maneira um pouco mais dócil, né? Mas aqui nós estamos falando bem no início. A carta aos Gálatas, ela era a carta preferida de Martim Lutero. A gente fala muito de Lutero na sua relação com a carta aos Romanos, né? Que foi a carta que ele despertou o entendimento real da justificação pela fé. Mas Lutero vai dizer que a sua carta preferida era a carta de Gálatas, que também tem como tema central a justificação pela fé. Lutero tem uma frase dele que ele diz assim, ó, a epístola aos Gálatas é a minha epístola. Diante dela, eu sou como alguém que está preso por laços matrimoniais. Ele diz, ela é a minha Caterine. Né? Caterine, ou Catarina Vambora, era o nome da esposa de Lutero. Ele diz, para mim, Gálatas é a minha Caterine, a minha Catarina. Ela é a minha esposa. Né? Então aqui a gente vê, já logo de cara, um perigo que está tentando destruir a igreja. E a gente conhece muito bem o contexto da igreja antiga, de muitas perseguições que queriam parar a igreja, de muitos inimigos externos. Mas aqui Paulo vai tratar de um inimigo interno. Paulo vai tratar de algo que estava correndo a igreja, de dentro para fora. Não era uma ameaça externa, não era uma perseguição externa, mas sim uma visão equivocada sobre a própria graça de Jesus, que estava colocando a fé dos Gálatas em contraposição com o Evangelho de Jesus. Tá? Então, vamos aí para Gálatas 1 e 2, em que Paulo vai se apresentar, Paulo apóstolo, não da parte de pessoa, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus que o ressuscitou dos mortos. E aqui no verso 2 ele diz, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Paulo se apresenta e ele diz qual é o seu destinatário. E veja, o destinatário de Paulo, diferente de outros escritos, não é uma pessoa e não é uma igreja. Paulo está escrevendo a múltiplas igrejas. Não só igrejas de uma cidade. Paulo está escrevendo a igrejas de uma região. A Galácia era essa regiãozinha aqui, ó, dentro do Império Romano, essa região grande, inclusive. Ela vai ganhar esse nome porque um grupo de celtas que vieram da França, a França fica mais para o lado de cá, né? Eles vieram da França para cá, a França era conhecida, essa região da França era conhecida como Gália. Então eles vieram para essa região aqui, ao norte da Galácia. Então passou-se a se conhecer essa região como sendo a Galácia do Norte, então o lugar dos Gálatas. Né? E isso no terceiro século antes de Jesus, terceiro século antes de Cristo. Com o passar do tempo, depois quando o Império Romano assume o governo do Império, aí vão estender isso aqui também ao sul e essa parte também fica sendo conhecida como Galácia. Então todo esse conjunto de cidades era chamado de Galácia. Muito provavelmente o que Paulo está escrevendo, nós temos muitos indícios disso, e é sob essa perspectiva que a gente vai tratar, que Paulo está escrevendo para a região que está aqui ao sul, e não a região ao norte. Porque embora a gente veja que Paulo pode ter chegado até o norte da Galácia,
nós não vemos Paulo fundando igrejas, pelo menos não está registrado em Atos e nas suas outras cartas que ele tenha fundado alguma igreja nessa região. Mas aqui está repleto de igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. É nesse lugar que ele vai passar na sua primeira viagem. A primeira viagem missionária de Paulo, ele sai aqui de Antioquia, desce até Chipre, Paulo, Barnabé, vem por aqui juntamente com João Marcos, é aqui em Perge, nessa região que João Marcos vai debandar e vai voltar para Antioquia. Antioquia era essa nova capital missionária, né? Então a igreja começa lá em Jerusalém, com a expansão do evangelho chegando também aos gentios, ela chega aqui em Antioquia, na Síria, e se torna a base missionária. E os esforços missionários começam a acontecer a partir daqui de Antioquia. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, que está em Atos 13 e 14, descem para Chipre, chegam aqui a Perge, aí sobem até Antioquia. Veja que Antioquia está dentro dos domínios aqui dessa Galácia, tá? Então, Antioquia, aí vai para Icônio, Lista e Derbe. Essas 4 cidades fazem parte dessa região chamada de Galácia. Então, Paulo está escrevendo para todas as igrejas dessa região que envolve essas cidades, e talvez se houvesse mais cidades ali que o evangelho já havia chegado também, essa carta deveria circular ali entre essas igrejas, né? Mostrando que não era o problema de uma igreja, não era o problema de uma cidade, era um problema generalizado, o problema que Paulo está enfrentando. Então a ideia é que essa seja uma carta circular, é uma carta que passe por todas as igrejas, endereçando os problemas que Paulo vai tratar aqui. E é uma carta muito próxima dessa primeira viagem, né? Que Paulo vai inclusive usar a expressão na sua carta, como é que vocês tão depressa perderam o evangelho que receberam. Parece que é muito próximo da data de fundação que esses problemas já aconteciam. Então qual é o contexto ou qual o objetivo dessa carta? Bom, em primeiro lugar é o combate às ideias dos judaizantes, ao ensino dos judaizantes, aos próprios judaizantes, que são chamados em outros momentos de o partido da circuncisão. Na própria carta do apóstolo Paulo, ele chama esse grupo de pessoas de aqueles que os perturbam, ou chama também de os falsos irmãos, né? Que é esse grupo que estava indo nas igrejas de maioria gentílica para falar a respeito das tradições judaicas, né? Querendo que os gentios guardassem as práticas judaicas. É o que a gente vê aí em Gálatas 1, 6, que Paulo diz: eu estou muito surpreso, ele se apresentou do 1 ao 5, e lá no versículo 6, ele já vai direto com a pesada na jugular, né? Ele já começa: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Ele diz: o qual, na verdade, não é outro, ele nem é evangelho, né? Ele diz: porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então aqui ele já deixa claro, existe um grupo de pessoas que estava perturbando os cristãos na Galácia e que eles estavam pervertendo o evangelho. E ele vai então dar a famosa instrução: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue a vocês um outro evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que ele seja considerado anátema, né? Essa palavra anátema significa réu do fogo do inferno. Bonito, né? Que seja maldito, que seja considerado alguém que merece o fogo do inferno. Então, Paulo está endereçando aqui estes problemas, né, que os judaizantes queriam trazer sobre os gentios, essa prática da circuncisão, da dieta kosher, né? Não podia comer bacon, não podia comer porco, não podia comer certas coisas, a guarda não só do sábado, mas das festas judaicas como algo necessário para a salvação, não algo que é apenas cultural, mas algo que é necessário à salvação. Então nós vamos dizer que essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela é escrita entre a primeira e a segunda viagem de Paulo. É logo depois da primeira viagem, antes do concílio de Jerusalém. Por que é o concílio de Jerusalém que está lá em Atos capítulo 15? É exatamente tratando desse problema que ele vai tratar com os Gálatas. Veja, 15:1 de Atos diz: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, olha que coisa que eles estão dizendo aqui, hein? Vocês não podem ser salvos. Não é uma questão de vocês precisam porque faz parte da cultura, da tradição, porque é importante, porque demonstra santidade ou qualquer outro tipo de argumento. Não é isso que eles estão falando.
Estão dizendo que sem circuncisão não há salvação, tornando o sacrifício de Cristo insuficiente. Sim, é Cristo, mas junto com a circuncisão. Então eles estão trazendo sobre estes irmãos essa ideia de que eles precisam guardar todas as regras, a ética e os costumes dos judeus para então serem salvos. Então colocando isso como uma condição para a salvação. Então essa treta que acontece, né, ela é vinda da Judéia, da região de Jerusalém. Então os irmãos saem de Jerusalém, vão até Antioquia, uma igreja que era composta de maioria de gentios, e vão dizer, olha, vocês não estão salvos, a não ser que vocês sejam circuncidados. Havia três tipos de pessoas no mundo antigo, na ótica dos judeus, né? Tinham os judeus, que eram aqueles que nasciam de descendência judaica, que guardavam os costumes judaicos. Tinham os gentios tementes a Deus. Quem eram os gentios tementes a Deus? Eram aqueles que ouviam falar do Deus de Israel, gostavam da ética dos judeus, mas que nunca passaram pelos ritos de judaização. Não eram circuncidados, não guardavam a dieta dos judeus, mas gostavam de ouvir o que os judeus tinham a dizer e entendiam que o Deus de Israel era de fato o Deus verdadeiro. Então esse era o segundo grupo. E o terceiro grupo, que eram chamados de os judeus prosélitos, que eram aqueles gentios que entendiam que a fé judaica era correta e que passavam por todos os rituais. Eram circuncidados, mudavam a forma de alimentação, guardavam todos os ritos judaicos, né? Então, são esses três grupos que estão se convertendo. Em Jerusalém, começam a se converter principalmente os judeus. Mas então o evangelho vai ganhando o mundo conhecido, começando por Cornélio, que era um temente a Deus. E quando a gente vê essa expressão, temente a Deus, um gentio temente a Deus, é esse segundo grupo, de gente que não era um judeu prosélito, ele não era convertido ao judaísmo. Ele entendia que o Deus dos judeus era o Deus de fato, e ele tinha uma predileção pelos ensinos judaicos, mas ele não tinha nada dessas práticas judaicas. E esse grupo de gentios vai crescendo. São eles os primeiros gentios a se converterem. Eles tinham o coração aberto. Imagina, Paulo chega nas cidades e ele começa a pregar, dizendo que aquela fé que os judeus pregavam era real, era verdadeira, mas que ela encontrava o cumprimento na pessoa de Jesus e a partir de então a circuncisão e os ritos judaicos se tornavam desnecessários. Isso caía no coração dos gentios tementes a Deus como uma luva. Ótimo, né? E isso deixava os judeus cristãos muito nervosos. Como assim? O tanto que a gente já passou, o quanto que a gente já viveu, as restrições, a nossa história, o quanto a gente sofreu. E agora vem estes que chegam por último e querem sentar na janelinha. Quando eu cheguei, já viu aquela expressão, né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. E agora vem esses e querem se aproveitar. E eles ficavam muito nervosos com isso, né? Tem até uma parábola que Jesus conta, né? De um senhor dono de terras que chama um grupo de pessoas para trabalhar pela manhã, outro ao meio-dia, outro no finalzinho do dia, já no final do expediente, e aí no final daquele dia ele vem e paga igual para todo mundo. Todo mundo, que trabalhou muito, trabalhou metade, trabalhou pouco, todo mundo ganha igual. E aqueles que chegaram cedo falam assim, mas isso é injusto, né? E o senhor da terra diz, mas como é que é injusto? O dinheiro é meu, eu pago como eu quero, né? Vocês estão recebendo pelo trabalho inteiro. E esses daqui estão recebendo por graça pelo trabalho inteiro, o dinheiro é meu, né? Então, os judeus não gostavam muito dessa ideia de uma graça que ia para além dos rituais judaicos. Agora, é preciso que a gente abra um parênteses aqui, porque sim, isso é um grande problema, mas é bom nós entendermos a mentalidade desse povo antigo. Lembra, o evangelho começou entre os judeus. Então, circuncisão, dieta judaica e dias festivos não era uma discussão para eles. Era a cultura deles, era o dia a dia deles. Eles viviam isso todos os dias. E agora eles entendem que Jesus é o Messias que eles esperavam. Então não mudou nada na prática do dia a dia, não mudou nada na circuncisão. Aqueles judeus convertidos que tinham seus filhos, esses eram circuncidados, eles continuavam com os mesmos traços culturais. Isso não era uma questão, não era algo que era ensinado na sinagoga, não precisava falar isso. Era a prática de vida de todo o cristão judeu ou cristão que veio do judaísmo. Agora o problema está acontecendo porque gente que não era judeu estava se convertendo. E para eles isso era um problema. Isso não fazia parte da cultura dos gentios. Os gentios não tinham isso. Então, esta visão de que o povo de Israel era um povo distinto, um povo diferente,
que é exatamente o que a gente vê no Antigo Testamento, todos esses traços culturais, Deus deixa isso muito claro aos judeus. É para que vocês sejam vistos como pessoas diferentes do resto do mundo. Eles comiam diferente, eles se vestiam de maneira diferente, eles cortavam o cabelo de um jeito diferente. Isso porque Deus dizia para eles, para que vocês sejam vistos como um povo distinto. Este era o propósito. Eles não misturavam cores nas roupas, por exemplo. Por quê? Qual é o pecado de misturar cor nas roupas? Não, Deus falou, vocês são gente diferente. Enquanto todo mundo está indo num caminho, vocês vão ser encontrados e vistos como gente que está indo num outro caminho. E o propósito de Israel sempre foi, Deus deixou isso muito claro a Israel, para que vocês sejam um luzeiro entre as nações, uma luz entre as nações. E Deus vai dizer lá em Deuteronômio, para que os outros povos, ao olhar para o procedimento de vocês, perguntem, que outro povo tem um Deus tão próximo de si como os judeus, ou os israelitas? Que outro povo vive por caminhos tão abençoados como os israelitas? Deus deixa isso muito claro. Deus diz, vocês têm que ser reconhecidos como gente diferente, que vive diferente, que age diferente. Então, ao longo de toda a história de Israel, eles foram vistos de maneira distinta. E eles se entendiam, de fato, como o único povo de Deus na terra. Mas agora, por meio de Jesus, o mundo foi virado de ponta cabeça. E a religião foi virada de ponta cabeça. E agora a gente vai aprender, a partir do ensino de Jesus, que o povo de Deus não é um povo étnico, não é uma nação étnica. O povo de Deus é todo aquele que passa por Jesus. É todo aquele que recebe Cristo como seu Senhor. Que tudo aquilo que os judeus viveram eram sombras que apontavam para o cumprimento que é a pessoa de Cristo. Que todas as festas, que todo o ritual, toda a ritualística judaica, ela apontava como uma sombra, apontava para Cristo. Mas uma vez que agora Cristo vem, a sombra se torna desnecessária. Agora, aquilo que a sombra projetava está diante dos olhos de todo mundo. Então agora eu abandono a sombra e fico com a pessoa concreta de Jesus. Então, esse era uma crise que está começando agora na igreja de Israel. Não só na Judéia, mas também chegando até a Galácia, onde Paulo já havia pregado. Então, veja, no capítulo 15, verso 1 de Atos, nós vemos estes chegando até Antioquia, dizendo, olha, se vocês não guardarem os costumes da nossa lei, vocês não podem ser salvos. Isso gera um grande problema na igreja em Antioquia, de forma que a igreja comissiona um grupo, entre eles Paulo e Barnabé, para que eles desçam até Jerusalém e apresentem esse caso aos apóstolos. Em Jerusalém que estava a igreja mãe, vamos dizer assim, né? É ali que estavam os apóstolos. E eles então vão apresentar essas questões diante da igreja. E no versículo 5, o que a gente tem é a treta surgindo lá em Israel também, lá na igreja de Jerusalém. Diz que alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido, ou seja, se tornaram cristãos, se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então eles vêm lá de Antioquia, gente, ó, tá rolando uma treta lá em Antioquia. Estão falando que tem que passar por toda a lei de Moisés para ser salvo. E aí alguns começam, não é bem assim, os gentios não precisam disso. Aí surge um partido de fariseus convertidos, né, que ainda tinham o seu pezinho no farisaísmo, e falam assim, não, tudo errado, tem que cumprir a lei de Moisés sim, tem que circuncidar, tem que fazer todas as coisas. Então há ali um debate, há ali uma discussão. E o final dessa discussão, Paulo apresenta os seus argumentos, dizendo, olha, eles estão se convertendo de fato. Pedro apresenta os seus argumentos e ele diz, olha, vocês sabem que eu preguei para os judeus, mas em algum momento eu comecei a falar com os gentios, e vocês sabem que eles se converteram de fato. Alguns deles, inclusive, nós sabemos que eles receberam a plenitude do Espírito Santo, assim como a gente recebeu. Eles se converteram de verdade, estão sendo salvos de verdade, de forma que nós não podemos dizer que eles não são salvos, porque eles não cumprem as coisas que a gente cumpre. Então, Tiago, que era o líder da igreja, e Tiago não era um dos apóstolos, Tiago era o meio-irmão de Jesus, mas o chefe da igreja, né? Ele que mandava na igreja, por assim dizer, o responsável. Diferente do que os católicos apostólicos romanos têm dito, né? De que a igreja foi estabelecida sobre Pedro, né? O que a gente vê em Atos é quem manda mesmo na igreja é Tiago. Pedro está lá, ele coloca seu ponto, ele fala, mas é Tiago que dá a cartada. E Tiago se levanta e diz, vamos ter isso como um ponto pacífico. Os gentios não precisam se circuncidar, não precisam passar pelos nossos rituais, e diz, eles só têm que se abster da imoralidade sexual, das carnes sufocadas. Isso por uma questão de testemunho. Então essa é a decisão, né, do colégio apostólico, daquilo que a gente chama de o Concílio de Jerusalém.
Então, a partir da Escritura, eles escrevem, então, agora uma carta. E agora Paulo volta com Barnabé para Antioquia para levar essa carta aos irmãos que estavam ali em Antioquia. E aí, depois disso, ainda em Atos capítulo 15, nós vemos Paulo falando com Barnabé. Ele diz: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão. E aí no capítulo 14 a gente vê que em todas as cidades que Paulo passava, eles transmitiam as ordenanças decididas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, vamos tentar ver aí a linha cronológica, né? Paulo, na sua primeira viagem, funda as igrejas que estão na Galácia, volta para Antioquia, tem a treta desse negócio de circuncisão, não circuncisão. Aí Paulo já manda uma carta lá para os Gálatas: gente, vocês estão abandonando o ensino que eu trouxe para vocês tão depressa. Aí essa treta que estava em Antioquia também, ele desce agora para Jerusalém, resolve ali, os apóstolos escrevem essa carta, Paulo volta para Antioquia e agora ele vai voltar nessas igrejas onde ele pregou para levar inclusive a carta. Por que a gente diz então que a carta aos Gálatas foi escrita entre a primeira e a segunda viagem de Paulo? Porque se Paulo escrevesse essa carta depois do concílio de Jerusalém, era só lhe dizer: já está decidido isso, gente. Os apóstolos já decidiram isso. Mas esses não são os argumentos de Paulo na sua carta. Ele apela para a sua autoridade, ele apela para a sua autoridade apostólica, ele diz: eu sou um apóstolo porque os apóstolos me receberam como um apóstolo. Então ele podia ter encerrado, se fosse depois do concílio, de uma maneira muito simples. Gente, a gente teve uma reunião lá em Jerusalém, e os apóstolos todos têm uma carta aqui escrita a próprio punho deles, dizendo que isso aí já é uma coisa vencida, né? Mas não é isso que acontece. Paulo vai voltar nessas igrejas da Galácia, agora com a carta nas mãos, e isso na sua segunda viagem missionária. Então, na segunda viagem de Paulo, ele começa novamente em Antioquia, né? Aí tem aquele desentendimento. Eles querem voltar pela mesma rota que eles foram, que passava por Chipre. Mas aí Barnabé quer levar João Marcos, dá aquela briga e eles se dividem em duas caravanas. Então, Barnabé e Marcos vão para Chipre, e enquanto isso, Paulo e Silas vão pelo caminho inverso, né? Eles vão pelo fim, começam pelo fim. Então, eles saem de Antioquia, passam por Tarso e aí fazem o caminho inverso, ó, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Estas são as igrejas da Galácia. E qual é uma das coisas que eles fazem nessa viagem? Transmitem as ordenanças decididas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Tá? Então eles voltam lá e Paulo dizendo: viu, eu não tinha escrito para vocês? Já não tinha falado? Vocês querem uma prova? Está aqui, a carta assinada pelos irmãos lá de Jerusalém. Tá? Então é por isso que a gente diz que essa carta está aí bem nesse meio do tempo. Então a primeira viagem de Paulo é por volta do ano 48 depois de Cristo, ou seja, 15 anos após a morte de Jesus. Aí a segunda viagem vai ser no ano 50. Então, 48 e 50, a carta foi escrita mais ou menos aqui no ano 49, um pouquinho antes do ano 49, quando acontece o concílio de Jerusalém. Ok? Então, aí, né? Então, o primeiro objetivo é combater os judaizantes e o ensino dos judaizantes. O segundo objetivo é reforçar essa autoridade apostólica de Paulo, porque qual era o argumento dos judaizantes para dizer que o ensino de Paulo era fracassado? Ela dizer: não, ele não é um dos 12. Os 12 estão lá em Jerusalém. Paulo é um apóstolo de segunda linha. Paulo nem é apóstolo de verdade. A gente é que, né, nós é que somos os iluminados. A gente que tem o pedigree, a gente que veio lá de Jerusalém, a gente sabe o que está acontecendo lá em Jerusalém. E em Jerusalém ninguém estava falando desses assuntos, porque não era um problema. Então eles vão tentar diminuir a autoridade de Paulo para que o seu ensino possa florescer. E Paulo vai ter que apelar para a sua autoridade, né? E é por isso que ele começa a carta, e de novo, sempre as introduções de Paulo dão uma pista do que ele vai tratar. E no versículo 1 ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoa, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo diz: eu sou um apóstolo, não porque alguém endossou o meu caminho, mas porque eu fui escolhido pelo próprio Cristo. E ele faz questão de afirmar a ressurreição de Jesus dos mortos, porque esse era um dos parâmetros para que alguém pudesse ser considerado um apóstolo. Quando os 11, não 12 mais, porque Judas já tinha se enforcado, né? Já tinha morrido. Os 11 se reúnem e dizem: a gente tem que ver quem é que vai ficar com a cadeira de Judas, né? E aí eles dizem: não, tem que ser alguém que viu Jesus ressurreto. Esse era um dos pilares para que alguém fosse escolhido como um apóstolo. E aí eles chamam Matias, né?
E é a única vez que aparece o nome de Matias, depois Matias nem é falado mais. É só ali que aparece Matias. Então Paulo está dizendo, eu vi o Cristo ressurreto. E ele diz em outros momentos que ele viu, ele recebeu do próprio Cristo as palavras, ele viu Jesus ressuscitado. Então ele está dizendo, eu sou um apóstolo de fato, eu presenciei a ressurreição de Jesus. Aí a gente vê então como o coração dessa carta, esta ideia da justificação pela fé no sacrifício de Jesus, e não pelas obras, não pela guarda da lei, não pela guarda dos traços judaicos, é o que diz Gálatas 2,16, que é o resumo de toda a carta. Ele diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Redundante, né? Ninguém é justificado pelas obras da lei. A gente também não foi justificado pelas obras da lei, porque ninguém é justificado pelas obras da lei. Redundância no mundo antigo significa ênfase. Repetição significa ênfase. Então, o propósito final de Paulo é dizer que é mediante a fé em Jesus que nós somos salvos. E essa fé aqui, a palavra fé, ela tem dois contextos, né? Fé às vezes também é traduzido como fidelidade. É exatamente a mesma palavra para fé e para fidelidade. Então nós somos salvos, pela fidelidade de Jesus a tudo aquilo que o Senhor deu para que Ele fizesse. Jesus foi obediente de maneira perfeita em todas as coisas e se entregou em nosso lugar. E uma vez que nós agora cremos, ou temos fé na obra de Jesus, nós somos justificados. Nós nos tornamos salvos, não pelas obras da lei, mas por aquilo que Jesus fez. A confiança nos méritos de Jesus, né? E aí ele também não deixa de falar sobre o lugar das obras da lei dentro da vida do crente. Não é que a lei ela é desprezível, não é que ela não serve para nada. Paulo vai dizer, não, a lei nos ajuda a identificar o pecado em nós, a lei mostra onde a gente está errando, né? A lei é um instrumento para conter a maldade humana, ela tem os seus usos. O que ela não pode fazer é nos salvar, que é o papel didático, né, da lei. Ela instrui, mas ela não nos salva. O que nos salva é, de fato, uma vida de fé no Senhor. E essa fé no Senhor produz ações. Essa fé que nós temos em Jesus molda o nosso coração por dentro e faz com que os nossos hábitos do lado de fora mudem. Então não são hábitos forçados do lado de fora, mas é um coração transformado pelo próprio Espírito, ao que ele vai chamar de o fruto do Espírito. Vê o contraste? Enquanto que os judaizantes queriam obras externas, ações externas, marcas na carne, Paulo diz, essas coisas não têm valor nenhum. O que transforma a vida de alguém é aquilo que Deus faz no nosso coração. Só que aquilo que Deus faz no nosso coração sai, não fica lá dentro. Não é algo só interno. Ninguém conhece o meu coração. Ninguém pode julgar o meu coração. De fato, ninguém conhece o nosso coração. Mas os nossos atos denunciam o nosso coração. A gente pode ter um discurso muito bonito com as palavras, né? A gente pode dizer, eu creio, mas aí a vida de prática mostra que não crê de verdade, né? Pode dizer, não, para mim, a vida com Deus é uma prioridade, mas ela fica no último espaço da nossa agenda. Aí a gente fala com a boca, não, no meu coração Deus é uma prioridade, mas nas minhas práticas Ele não é. Então as nossas ações, elas são o termômetro da nossa vida, o termômetro da nossa fé. É possível ter prática sem ter fé, mas é impossível ter fé de verdade sem ter prática. Não dá, né? Eu gosto de dizer que nem todo aquele que parece é, mas todo aquele que é, parece. Todo aquele que nasceu de novo tem o seu desejo de ser diferente passo a passo. Não é porque uma pessoa tem práticas que parecem religiosas, a gente falava isso aqui um pouco antes de começar, não é todo mundo que está numa igreja que nasceu de novo. Não é uma pessoa que pratica uma religião que nasceu de novo. Pode ser que nasceu na igreja, né? Tinha um amigo meu que falava assim, eu nasci na igreja, entre o segundo e o terceiro banco. Né? Eu nasci na igreja, fui criado na igreja. Né? Todas as pessoas que conhecem são da igreja. Mas pode ser que se viva uma vida inteira dentro de uma igreja sem nunca ter tido um encontro com Cristo. Sem nunca ter nascido de novo. Não é à toa, nós meditamos alguns domingos atrás, que nós vemos a Bíblia dizendo várias vezes, avalie, pois, a si mesmo, cada um, e veja se está na fé. Paulo fala isso na sua segunda carta aos Coríntios. Veja se vocês estão na fé, porque é possível estar enganado. Jesus deixa isso claro também, no final do Sermão do Monte. Ele diz, naquele dia, muitos vão chegar para mim e vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo outro.
E a resposta de Jesus a isso vai ser, mas eu nunca os conheci. Era gente que estava na igreja, era gente que tinha ações religiosas, era gente que servia a Deus, que trabalhava para Deus. Essas pessoas dizem, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Eles não estão mentindo, estão falando de verdade. Mas eles estavam profundamente enganados em relação à sua própria salvação. Era gente religiosa, mas não era gente salva. Então é muito importante entender que as nossas obras, elas não são a garantia da nossa salvação. Mas as nossas obras expressam o coração daquele que foi salvo. Aquele que foi salvo deseja ser diferente a cada dia, crescer em santidade, crescer em obras. Não porque ele acha que as suas obras o salvarão, mas como uma resposta à graça que ele reconhece. Então há espaço para as obras, há espaço para a lei na vida daquele que foi tocado pela graça. Não é um espaço de salvação, mas é uma consequência da salvação. Então aí, dentro do conteúdo, a gente vê a saudação de Paulo no capítulo 1, verso 1 ao 5, a gente vê a saudação, e do versículo 6 até o 9 a gente já vê ele com os 2 pés no peito do povo, né? Mas tão logo já saíram da fé, já abandonaram a fé tão rapidinho, né? Mostrando um perigo que nós todos corremos, né? De deixarmos de dar ouvido à Escritura e passarmos a ouvir outras vozes, né? Vozes externas. E aqui, não querendo puxar a brasa para a minha sardinha, mas o perigo das vezes a gente ouvir mais quem está lá fora do que quem está aqui dentro, né? Ouvir mais quem está na internet, quem tem like, né? Do que ver o pastor da nossa igreja, os líderes da nossa igreja. E às vezes ficar vislumbrando e desejando que as coisas que acontecem lá fora aconteçam aqui, sem valorizar aquilo que Deus está fazendo conosco. Veja, há com certeza um valor naquilo que Deus ministra através de muitas pessoas. Mas é importante nós entendermos o nosso contexto, entendemos a nossa família de fé, as pessoas que caminham conosco, as pessoas que nos conhecem, as pessoas que sabem aplicar a palavra ao nosso coração, aos nossos problemas concretos. Às vezes a gente fica apaixonado por um pregador da internet, né? E eu tenho algumas paixões de pregadores que estão à distância, mas é gente que não sabe meu nome, que não conhece as minhas aflições. Aprendo muito, mas ele está lá, eu estou aqui, ele nem sabe que eu existo, né? É uma relação completamente diferente. Se um dia eu encontrar com esses pregadores de frente, eu vou me sentir muito alegre, eu vou querer dar um abraço neles, mas para eles eu sou só mais um. Não é alguém por quem eles pagam algum tipo de preço, né? Alguém que caminha comigo. Então, é importante entender isso. Paulo está dizendo, eu conheço vocês, eu conheço a fé de vocês, eu conheço aquilo que foi ensinado. E aí Paulo fica doidão, né? Como é que vocês já estão abandonando tudo isso? Para poder cair na lábia de outras pessoas. E, gente, o que mais tem hoje em dia é gente caindo na lábia de coach, de pregador dos milagres, sabe? Eu lembro de uma irmã que eu conhecia, ela falou assim, os meus 2 pregadores preferidos é o senhor, falando de mim, e o Edir Macedo. Eu falei, irmã, eu acho que a irmã ou não está me entendendo ou não está entendendo ele, porque a gente fala coisas completamente diferentes, né? E às vezes as pessoas acham que dá para conciliar as coisas, mas não dá. Não é que a gente não consiga aprender com todo mundo, a gente consegue aprender até com quem fala coisa errada, né? Até com o ímpio. O ímpio, quando fala a verdade, é verdade. Verdade é verdade de Deus, mesmo que esteja na boca do mais ímpio dos homens. E mentira é mentira, ainda que esteja na boca da pessoa mais santa que a gente conhece. Verdade e mentira são valores absolutos. A gente aprende com todo mundo. Agora, a gente não pode confundir as coisas e tornar inerrante pessoas falíveis, nem aquelas que a gente conhece de perto. É por isso que todas as coisas nós vamos para o filtro da palavra. E Paulo fala exatamente isso para eles. Gente, ainda que a gente pregue para vocês um evangelho diferente, não recebam. Mesmo que nós preguemos a vocês um evangelho diferente desse, não recebam. A gente bate muito na tecla do ainda que venha um anjo do céu. Sim, o anjo do céu também. Mas Paulo fala, nem a gente, nem quem caminha com vocês. Se aquilo que está ensinando é diferente daquilo que já foi ensinado, daquilo que já está nas Escrituras, isso deve ser rejeitado. Então a nossa fé, em última análise, ela é sempre filtrada pela Escritura. E existem pessoas que distorcem a fé. E às vezes com um discurso bonito, com uma retórica bonita, e muitas vezes falando aquilo que a gente quer ouvir, cativam o nosso coração.
E daqui a pouco a gente está postando frases e vídeos dessas pessoas nas nossas redes sociais, né? Meio que endossando a vida daquelas pessoas. Há um cuidado a se tomar. Sabe, tem algumas frases que às vezes eu cito, que são de pessoas que não dá pra gente ficar ouvindo muito, sabe? Às vezes as frases que essas pessoas falam são verdadeiras, são bíblicas, são de Deus, mas eu nem falo quem é o autor, né? Para ninguém correr o risco de, bom, o pastor citou, então quer dizer que é alguém confiável da gente ouvir tudo que fala, né? Tem uns que não é confiável ouvir, não, tem umas pérolas que saem, sabe? Umas pérolas muito boas que saem de vez em quando, mas que o conteúdo, que o grosso é descartável. Então, essa visão de julgamento, ela é muito necessária, muito necessária. De não julgar a pessoa necessariamente, mas de julgar aquilo que é dito a partir da Escritura. Ter a Escritura como a nossa regra de fé. Aí a gente vê, do 1:10 até o final do capítulo 2, Paulo fazendo uma defesa pessoal do seu apostolado, né? Não que ele precisa se defender porque ele está com um ego ferido, não é isso. É que as palavras de Paulo, elas têm um peso de autoridade por quem ele é, porque ele é um apóstolo. Então ele faz questão de tratar a sua autobiografia. Ele vai falar que ele recebeu essa revelação por Cristo, direto de Cristo, que ele teve um encontro com o próprio Cristo. Aí ele vai falar que ele foi aceito pelos apóstolos, lá no capítulo 2, no versículo 9, ele fala, eu fui para Jerusalém, eu encontrei com os apóstolos e eles estenderam a mão para mim, dizendo que eles são os apóstolos para os gentios e eu sou o apóstolo para os... Eles são apóstolos para os judeus e eu sou o apóstolo para os gentios. Eles estenderam as mãos para mim, reconhecendo que eles pregam para aqueles que são da circuncisão e eu prego para aqueles que não são da circuncisão. E ele vai dizer, inclusive, quando eu fui lá, eu levei Tito. E Tito é grego. Tito não era circuncidado. Ninguém mandou ele se circuncidar. Porque eles entendem isso que vocês não estão entendendo. Então, Paulo está fazendo essa defesa do seu próprio apostolado. E dentro dessa defesa, lá no capítulo 2 ainda, ele vai falar, inclusive, eu tive que repreender Pedro. Aí ele conta daquela treta, né, que ele teve com Pedro. Estava Paulo, Pedro e um grupo de cristãos. Aí chega da parte de Tiago, aqueles cristãos de Jerusalém, né? Do pedigree, os cristãos que eram todos circuncidados, guardavam lei e tudo mais, eles chegam. Aí diz que Pedro, que estava comendo com os gentios convertidos, sai de perto deles, fica com vergonha e vai lá para a mesa. Sabe aquele negócio de escola, né? Deixa essa mesa aqui e vai sentar na mesa dos populares. E Paulo diz, eu tive que repreender Pedro. Você não vive como um judeu, Pedro. Como é que você vai querer colocar isso sobre eles? Mostrando a autoridade de Paulo, né? Imagina. Paulo está dizendo, olha, eu não só fui recebido pelos apóstolos, mas eu dei uma escovada em Pedro. Pedro me ouviu, ele reconheceu que ele estava errado, mostrando de fato a sua autoridade apostólica. Aí os capítulos 3 e 4, na verdade do 2:15 até o final do capítulo 4, é uma defesa do apóstolo Paulo sobre exatamente a justificação pela fé e pela fé somente. Mostrando que o plano de Deus, ao longo de toda a história, sempre foi ter uma família de fé que é feita por gente de todas as nações, que não era uma nação étnica simplesmente. E ele vai dar inclusive o exemplo do próprio Abraão. Quem era Abraão? Abraão era judeu? Abraão era judeu? Não. Os judeus vêm de Abraão. Abraão não era judeu. Abraão era um gentio. Abraão era da terra de Ur dos Caldeus, da Caldeia, lá dos lados da Babilônia. Vai dizer que o pai de Abraão, ele era um escultor de imagens. A tradição judaica vai nos dizer que Abraão era um escultor de imagens também. Abraão era um idólatra, era um gentio. E a graça de Deus o encontrou. E Abraão, diz o texto, foi justificado por ter crido em que Deus disse a ele, por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o argumento de Paulo. Ele fala, Abraão foi justificado porque ele cria no descendente. Por meio de você, Abraão. Por aquilo que vai vir de você, Abraão. Serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, entendi, é a promessa lá do Gênesis 3. Da descendência da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E ao longo de toda a história, o povo de Deus, aqueles que guardavam a fé, estavam pensando, quem é esse Messias? Então veja, todos aqueles que foram salvos na antiga aliança, tem gente salva no Antigo Testamento, viu? Muita gente foi salva no Antigo Testamento. Mas eles eram salvos pelo quê? Por guardar a lei? Por ouvir Moisés? Não, eles eram salvos por Jesus. Mas eles não chamavam de Jesus. Eles chamavam de o descendente.
Eles olhavam para o Messias que viria. E nós somos salvos olhando para o Messias que veio. Nós estamos em pontos diferentes da timeline, né? Eles olhavam para frente e são salvos por aquele que eles estão olhando para frente. E nós somos salvos olhando para trás por aquele que já veio. Todo mundo é salvo por Jesus. Então há uma expectativa messiânica ao longo de toda a escritura bíblica. E quando Deus fala, Abraão, é por meio de você que vem aquele descendente. A semente da bênção vem por meio de você. E diz o texto que Abraão, então, é justificado por crer em Deus. E aí o argumento de Paulo é, por que Abraão foi justificado? Porque ele se circuncidou? Não, porque a circuncisão vem depois dele ter sido justificado. Por que Abraão foi justificado? Porque ele guardou a lei? Não, a lei veio mais de 400 anos depois de Abraão. Quem que dá a lei para o povo de Israel? Lembram? Quem recebe a lei de Deus? Moisés. Mas quem é Moisés? Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas vão para o Egito, 400 anos depois nasce Moisés. E Moisés escreve a lei. Como é que Abraão foi justificado pela lei se a lei veio 400 anos depois? Paulo está dizendo, isso não faz sentido, gente. Como é que vocês querem dizer que vocês são justificados pela lei se a Bíblia diz que Abraão foi justificado e não tinha lei, não tinha circuncisão? Como vocês querem falar isso? As festas, os dias festivos, os sábados. Foi Moisés que escreveu tudo isso. Foi Moisés que escreveu o Gênesis. Como é que vocês vão dizer que Abraão foi salvo por algo que vem muito tempo depois dele? Calma, gente. Abraão foi salvo pela fé. A fé no seu descendente. Aí ele vai dizer, então, nessa sua defesa, que a salvação é pela fé. Embora a lei não seja ruim em si mesma. Aí ele vai dizer que a fé, que a lei expõe o pecado, que a lei contém o pecado, né? A lei nos aprisiona, e esse aprisionamento que ele está falando é um aprisionamento bom, né? Tem muita gente que não faz porque sabe das consequências daquilo que vai fazer. Né? Tem muita gente que não comete crime porque sabe que tem algum tipo de punição. Não é à toa que os crimes, na sua maioria, acontecem em lugares escuros, em lugares onde não tem nenhum tipo de fiscalização ou câmeras. Muita gente deixa de cometer crime porque vê uma câmera. Não é à toa que algumas empresas de segurança instalam até câmera fake, né? Não tem nenhuma rede, é só uma carcaça que está ali. Mas só aquela carcaça já inibe. A minha sogra, até ela fala sobre a polícia, por exemplo. Ela fala assim, a polícia passa às vezes com aquele negócio ligado, fazendo barulho, os bandidos fogem tudo. Aí eu falo para ela, mas é para isso mesmo. Exatamente para isso que eles fazem isso, né? E a polícia não é só responsável pela segurança, mas pela sensação de segurança, né? Então, quando a polícia passa com o giroflex ligado, ainda que seja sem barulho, ela está dizendo, nós estamos aqui, né? E isso inibe a ação. Paulo está dizendo, a lei tem esse poder de dizer, olha, não faz isso porque você vai morrer. Às vezes o pai tem que ameaçar o filho, dizendo, se você fizer tal coisa, vai ter castigo. E às vezes o filho obedece, não é porque ele sabe que aquilo é certo, que aquilo é justo. Ele obedece por medo do castigo. Então Paulo está dizendo, a lei tem o seu valor, até social. Diz, a lei expõe o pecado, a lei nos aprisiona, mas acima de tudo, ele vai dizer, a lei aponta para Jesus. Uma vez que a lei mostra como nós somos fracos, uma vez que a lei aponta para mim aquilo que é errado, só que aquilo que é errado é o desejo do meu coração, para pensar nisso. Quando a Bíblia diz, olha, isso aqui é uma ofensa diante de Deus. E eu sinto uma extrema vontade de fazer aquilo que a Bíblia diz que isso é uma ofensa diante de Deus. O que eu tinha que fazer com essa informação é dizer, por que é que o meu coração é assim? Meu Deus do céu! Depois de ter conhecido a Jesus, depois de ter entendido o preço pago por Jesus naquela cruz, por que é que isso ainda me chama a atenção? Por que é que o meu coração ainda está comprometido com isso? É por isso que a lei expõe o nosso pecado. É por isso que a lei nos envergonha. Porque ela mostra coisas em nós que ainda são aterrorizadoras para nós. E Paulo diz, essas coisas todas nos levam para Cristo. Uma vez que a gente entende a profundidade do nosso pecado e como nós somos incapazes, como nós somos impotentes diante do nosso próprio coração maldoso, a gente corre para Jesus e a gente diz, Senhor, se o Senhor não me mudar, eu não consigo me mudar. Se o Senhor não transformar o meu coração, o máximo que eu posso mudar é a carcaça. E Paulo vai dizer, o que salva não é a carcaça transformada. O que salva é um coração que foi regenerado por essa fé na ação de Cristo Jesus.
Ele diz, a fé transforma o coração e gera frutos, que é o que ele vai tratar exatamente na próxima parte, que é a implicação prática da fé. Então quer dizer que eu sou salvo pela fé. Então quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada, né? Que eu posso viver do jeito que eu quiser. Paulo está dizendo, se de um lado eu estou combatendo o legalismo, por outro lado eu tenho que combater também o antinomismo. Antinomismo, nomos, lei, antinomos, antilei, né? É dizer, não tem lei nenhuma mais, não tem parâmetro nenhum, viva como você quer, viva de acordo com a sua cabeça. Paulo está dizendo, a fé não é isso. O que acontece é que nós não estamos presos ao legalismo, não é as coisas que a gente faz que nos salva, mas uma vez que nós fomos salvos por essa graça, nós vivemos por uma ética diferente, por valores diferentes. E esses valores não são medo, esse valor não é uma tentativa de fazer com que Deus seja favorável a gente. O que nos molda do lado de fora é exatamente o coração que foi afetado pela graça. Aí ele vai apelar para o tal do fruto do Espírito. Enquanto que a lei trata de ações e diz essa ação é errada, a graça vai tocar no espírito da lei. A graça vai tocar no coração da lei. A graça vai alterar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos afetos. Enquanto que a lei diga não minta, o que a graça vai nos dar, vai mudar no nosso coração, é que nós tenhamos um coração que ama a verdade. Então ninguém precisa mandar a gente não mentir, porque o nosso coração já foi convencido pela verdade. Então a ação externa já não é mais um desejo próprio, já não é algo que nos chama tanto a atenção. Então aí a alegria, a paz, a paciência, a gentileza e o famoso autocontrole, né? O domínio próprio, todas essas coisas. Quanto mais elas crescem no nosso coração, mais elas se mostram do lado de fora e ninguém precisa dizer o que a gente tem que fazer mais. É o que Paulo vai dizer em outro momento. Ele diz, vocês não precisam mais que ninguém ensine a vocês. Está dizendo que o ensino não serve para nada, não é isso. Está dizendo que o que faz sentido é que o próprio Espírito Santo vai confirmando essas coisas no nosso coração. Então não é porque eu ouvi que é certo ou errado, mas porque o meu coração se inclinou para aquilo que é certo e rejeitou aquilo que é errado. Então não é a pressão externa, mas são os valores internos que estão mudando o meu caráter. Então as implicações práticas é que quem cresce na graça ou quem cresce no Espírito, cresce na prática da santidade, cresce nos hábitos. E aí a gente passa a olhar para a lei, não como esse instrumento da nossa salvação, mas como um papel didático nas nossas vidas, de continuar a expor aquilo que está errado em nós, para que a gente faça exatamente essa avaliação, como quem olha para um espelho. Eu olho para a lei e a lei diz o que eu seria se não fosse o pecado, e eu olho para mim. E se aquilo que a lei diz, isso está errado e eu ainda tenho como vontade, eu corro para a cruz. Eu não corro simplesmente para a mudança do meu hábito, porque eu posso mudar do lado de fora sem ter mudado do lado de dentro. Eu corro para a cruz. Eu corro para Deus. E eu oro dizendo, Senhor, por que é que isso ainda faz parte dos meus desejos? Muda o meu coração. Dentro daquilo que eu posso, eu me distancio na prática daquilo que é errado. Mas eu sei que esse não é o problema. Que não é a prática que é o problema. O problema é o desejo. O problema não é mentir. Mentir não é o problema. Aí faz um recorte só disso que eu estou falando, né? O pastor diz, mentir não é problema. O problema não é mentir. Não é. O problema é querer mentir. O problema é porque é que no meu coração eu ainda acho que há espaço para mentira. Porque que isso ainda é sedutor. O problema não é homicídio, o problema não é adultério, nada dessas coisas é o problema. Nada. O problema continua sendo o coração. Por isso Paulo diz, essa obra só o Espírito Santo pode fazer, que é mudar o coração. E aí a gente então corre para a graça, e a graça nos leva de volta a uma vida prática que glorifique a Deus. E aí então ele termina na sua conclusão, verso 11 ao 18 do capítulo 6, em que ele escreve a saudação de próprio punho, né? 6:11 ele diz, olha com grandes letras que eu vos escrevi. Aí a gente volta para aquela possibilidade de o fato de Paulo ter de fato um problema de visão, né? Se você quiser abrir aí comigo, Gálatas 6, vamos abrir só para a gente encerrar aí. Gálatas 6. Gálatas 6, no verso 11,
Ele fala, né? Vejam com que grandes letras escrevi a vocês de próprio punho. Então, lembrando que o uso dos amanuenses era muito comum, muito corriqueiro. Então, Paulo está dizendo, olha, essa parte final é para vocês terem certeza que sou eu que estou ditando todas essas coisas, então eu escrevo de próprio punho a minha saudação. E por que ele diz que as letras são grandes? Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 4, verso 13, nós temos um indício aí, que seja o problema de visão de Paulo, né? Ele fala no 4:13, vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ele diz que ele chegou até lá, primeiramente por causa de uma enfermidade física. Verso 14, e por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Olha o verso 15. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, a gente vê aqui alguns indícios que, de fato, essa enfermidade do apóstolo Paulo era uma enfermidade nos olhos. Porque essa expressão, vocês teriam arrancado os olhos para me dar, não é uma expressão corriqueira de generosidade, né? Se fosse uma expressão, né? Em outros contextos a gente vê, se me dava os seus olhos. Então é uma expressão que fala de generosidade apenas. Mas a gente não vê isso como um paralelo. Não é uma expressão comum de generosidade. Paulo está usando uma expressão para alguma coisa. E ele diz, vocês me receberam tão bem que a minha enfermidade foi uma provação para vocês, mas vocês não me trataram com desprezo. Aí me faz lembrar de alguns escritos apócrifos, né? Que diziam que as pessoas não tinham coragem de comer junto com o apóstolo Paulo, porque seus olhos ficavam dando secreções, então era meio nojento, né? E as pessoas então desprezavam o apóstolo Paulo. Parece que ao ler esse texto, tudo isso faz muito sentido, né? Olha, vocês sabem que eu cheguei até vocês com enfermidade, mas vocês não me trataram com desprezo, apesar da minha enfermidade. E se fosse possível, vocês arrancariam os próprios olhos e dariam para mim. Então, essa tradição de que o apóstolo Paulo tinha algum problema de visão, identificaria esse problema de visão como sendo um espinho na carne do apóstolo Paulo, pode ser um bom indicativo para todos esses textos. Por isso, no capítulo 6, verso 11, ele diz, olha com que grandes letras eu vos escrevi. Né? Alguém que não enxerga muito bem na hora de escrever, com certeza não vai escrever miudinho e bem bonitinho, né? Então ele deixa aí na sua saudação exatamente isso. Eu estou escrevendo de próprio punho e estou escrevendo com letras muito grandes, provavelmente por essa questão de visão. Então aí a título de aplicação, a gente já fez várias aplicações aqui ao longo da exposição, mas é muito importante a gente pensar na nossa vida de fé e de prática, se nós não estamos nos julgando ou julgando outras pessoas e atribuindo a coisas externas o mesmo grau de importância do que a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Alguns dizem sim, a gente precisa de Jesus, mas se raspar a barba, se raspar as pernas, se usar calça jeans, se usar shorts, aí não pode ser salvo. Eu vi um pastor dizendo uma vez que se você estiver andando pela rua e a última trombeta tocar e você estiver de bermuda, você não vai subir. Estão atribuindo salvação a usos e costumes. Se corta ou não corta cabelo, se usa ou não usa maquiagem. Mas a gente pode atribuir outras coisas a esse valor. Em alguns lugares, se você não fala em outras línguas, se você não tem uma demonstração visível de fervor espiritual, então quer dizer que você não está salvo. Então vão atribuindo coisas que são secundárias. E eu não vou dizer que todas essas coisas não têm importância, às vezes são coisas importantes. Mas o problema é quando a gente faz igual os judaizantes. Se vocês não fizerem isso, não podem ser salvos. E às vezes a gente diz que uma pessoa não está salva só pelo fato do pecado dela ser diferente do meu. É o que Jesus diz de o cisco no olho e a trave no olho, né? Eu olho para o outro, eu julgo o outro pelo cisco, mas eu não olho para a minha trave. Agora veja, Jesus não vai dizer, deixa o outro na dele e vive você na sua. Não, ele fala, primeiro, tira a trave do seu olho e aí você pode ajudar o outro com o cisco dele. Veja, Jesus não está dizendo que aquilo não é errado. O que Jesus está dizendo é, não julgue o outro sem primeiro se julgar. Não condene o outro sem primeiro passar a peneira em você. E por quê, gente? Porque quando a gente se julga,
e a gente encontra as nossas traves, ao tratar com o outro, a gente vai no amor e não no ódio. A gente vai na empatia e não no julgamento soberbo. Porque se eu olho para o pecado do outro como sendo pior que o meu, é porque eu não entendi o meu pecado ainda. E se eu olho o pecado do outro como sendo pior que o meu pecado, ao tratar com ele, eu olho ele de cima para baixo. Mas quando eu entendo que o pecado dele só tem um nome diferente do meu, pode ser que o pecado tenha consequências diferentes. Pecados têm consequências diferentes, às vezes consequências sociais diferentes. Mas pecado é pecado. E são os nossos pecados os responsáveis por Cristo ter ido para a cruz. Então, quando eu entendo primeiro o meu pecado, na hora de lidar com o pecado do outro e ajudar o outro, eu não vou com juízo, eu vou com misericórdia. Porque eu sei que a misericórdia foi derramada sobre mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu conheço o meu coração. Eu conheço a minha mente. Eu conheço as minhas palavras. Eu sei quem eu sou quando ninguém está me vendo. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que habita no meu mundo interno que ninguém consegue ver. Então, quando eu olho para isso e eu consigo identificar em mim quais são os meus pecados, quais são as minhas traves, eu consigo olhar para a trave do outro, mas vê-la como um cisco. E dizer, está errado, é ruim, precisa sair, mas não é maior que o meu. Então, eu busco a graça para mim e eu busco a graça para o outro. Eu vou agir com misericórdia para com o outro. Então, é importante nós entendermos isso. O que nós precisamos é entender que a salvação está apoiada no sacrifício de Jesus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Jesus morreu no meu lugar. E quando eu entendo isso e recebo o sacrifício de Jesus como alguém que morreu no meu lugar, tomou a minha condenação, nesse momento eu estou salvo. E tudo o que vem depois é consequência. É uma consequência inevitável. Precisa acontecer. Santificação precisa acontecer. Mudança de vida precisa acontecer. Vida em comunidade precisa acontecer. Hábitos novos precisa acontecer. Coração diferente precisa acontecer. Precisa. Mas tudo isso é secundário. É depois. É consequência. Porque eu posso ter tudo isso sem nunca ter recebido da graça de Deus. Tem um vídeo que está rolando recentemente que o pastor John Piper, famoso John Piper, não sei quem conhece, ele está contando na igreja que ele pediu para o chat GPT escrever uma oração. Escreva uma oração glorificando a Deus pela sua salvação, assim como D.A. Carson faria. E aí ele lê essa oração. Uma oração linda, irmãos, linda, bíblica, centrada no Evangelho. Aí o Piper fala assim, isso é uma oração? E ele diz, não, isso não é uma oração. Isso são palavras. Oração é aquilo que a gente faz. Porque falar, qualquer um fala. Escrever, até o computador escreve. Mas vida com Deus é relacionamento. Ainda que as palavras não sejam perfeitas, mas é uma relação, é uma intimidade. E a gente pode ter as palavras certas e o coração errado. A gente pode ter as ações certas e o coração errado. Essa era a briga de Jesus com os fariseus. Por isso que ele deu o apelidinho carinhoso de sepulcros caiados. Está bonito do lado de fora, está pintadinho, mas é túmulo. Se abrir, sai cheiro de morte. Então as nossas ações, elas são consequência. Inevitável. Mas só as ações não mudam nada no nosso interior. Então essa liberdade é uma liberdade responsável. A salvação nos coloca nessa liberdade que não é uma libertinagem, é uma liberdade que é responsável. E esse fruto do Espírito é o que nos capacita a essa transformação. É esse equilíbrio de dizer, eu sou mais pecador do que eu quero afirmar, mas eu sou mais amado do que eu consigo imaginar. E eu não mudo pela minha força de vontade, pelo meu poder, eu mudo pela ação do Espírito. E eu recebi o Espírito. Então a mudança é possível. Mudança pode acontecer pela graça que flui na minha vida. Lembrando que o fruto do Espírito, ele é cultivado. Nos nossos hábitos, ele é cultivado. Por meio dos meios de graça, pela oração, pela busca das Escrituras, pela comunidade de fé, pelos conselhos, pela confissão dos nossos pecados. Tudo isso vai fazendo com que o fruto do Espírito seja cultivado nas nossas vidas. É isso que Paulo chama de enchei-vos do Espírito Santo. E é nesse enchimento que o nosso coração é transformado. Né? E por último, e não menos importante, nos lembrarmos que essa família que Deus chamou para si é gente de todo tipo. De todo tipo.
Por isso, entre o povo de Deus, não há espaço para preconceito e discriminação. Nem por classe social, nem por cor de pele, nem por gênero. Todos nós somos igualmente pecadores necessitados da graça. E todos nós que passamos pela cruz de Cristo somos amados filhos de Deus e temos o mesmo valor e a mesma dignidade diante do Senhor. Então, piadas racistas, piadas de qualquer tipo que vão ofender a imagem de Deus no outro, são coisas que não cabem a qualquer cristão. Nós somos uma comunidade que abraça pessoas, condena pecados, mas recebe pessoas, ama pessoas e faz parte, essas pessoas, nas suas diversidades, fazem parte dessa família de fé que está sendo transformada pela ação do Evangelho, pela obra do Espírito Santo.